Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da Semana Santa, a semana maior da nossa fé, onde somos levados de modo especial a meditar ainda mais fortemente a paixão, morte e ressurreição do Senhor pela nossa salvação, o seu gesto de amor. Devemos nesses dias, abolir um pouco de modo especial a utilização do celular que tantas vezes usamos para coisas inúteis, bobas, distrações, e nos focar mais na meditação do amor do Senhor por nós. Nos empenhemos em viver esse momento. Que possamos realmente nessa semana estar mais a sós com Ele. Viver mais um grande mistério da nossa salvação, do amor de Deus para conosco. Comecemos a nossa meditação na primeira leitura. Esta semana escutaremos os 4 cânticos do servo sofredor. E hoje nos é apresentado o primeiro cântico do servo sofredor. E diz Isaías: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Assim, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Vemos neste primeiro trecho, e ao longo dos 4 cantos, temos presente que, para salvar o povo, o servo do Senhor, de alguma forma vai assumir o protagonismo na manifestação e realização dos planos salvíficos de Deus. Nos 4 cantos. E nestes primeiros 3 versículos, no primeiro vemos os atributos excepcionais, universais e transcendentes deste servo. Porque nele se compraz a alma do Senhor, o seu espírito está sobre ele e promoverá o julgamento de todas as nações. Então, transcendente e universal. Vemos no versículo 2 e 3 a ação humilde, mas imediatamente se anunciam sua fortaleza até estabelecer o direito sobre a terra, o julgamento sobre a terra. Isso diz o Senhor. E nesse direito, nessa justiça, vai estabelecer, ser a luz das nações, abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os cativos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ele. Sabemos que o servo é o Senhor Jesus. Mas também o texto nos apresenta, justamente de uma forma ambígua, demonstrando a coletividade de um povo. Então, a realização das promessas de Deus também no seu povo, em cada um de nós. Aquilo que o Senhor realiza em si,
Também aqueles que são membros do seu corpo devem de participar desta realização do Senhor. Ele, elegido por Deus, conta com o auxílio do Espírito Santo na sua tarefa de ensinar a lei até os confins da terra. Assim, estas palavras expressam de algum modo a própria consciência do profeta de estar levando uma tarefa adiante, proclamar a palavra de Deus que ele não buscou, senão que lhe foi encomendada, mas também pode representar um servo a todo o povo de Israel e a cada um de nós. Este é objeto da eleição divina para dar testemunho a todos os homens pacificamente da lei recebida do Senhor. E aqui nos questiona este texto. Temos vivido desta forma? Sabendo que fomos selecionados, chamados por Deus e participamos ativamente da vida divina ao sermos o corpo místico de Cristo, realizamos suas obras, anunciamos sua palavra, proclamamos aquilo que o Senhor nos pede, não o que nós queremos. Vivemos do seu Espírito, unidos ao seu Espírito, ou nos distanciamos da missão que o Senhor nos confia, nos confiou desde o princípio de nossas vidas. Então, segue o texto: não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça, o direito sobre a terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Não é somente os países distantes enquanto zona territorial, mas aqueles que estão distantes de Deus. Temos levado esses ensinamentos a todos, levando esta presença de Deus, a vida do Evangelho, a missão que o Senhor nos encomendou adiante, ensinando a todos esta salvação que o Senhor nos dá, a vida de santidade. Jesus vai cumprir esta profecia do servo, mas nós também devemos de, pelo nosso batismo, participar da missão que o Senhor nos confia. E o texto continua. Isto diz o Senhor, Deus que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo o que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, luz das nações é um eco aqui de Jesus no versículo 6, onde ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. E assim, também o versículo 7 se encontra nos evangelhos, na resposta de Jesus aos enviados de João Batista. Nós devemos de ter presente aqui também para nós o quê? Não somente aquilo que é Jesus, mas recorde uma vez mais, somos o corpo místico de Cristo. Somos seus amigos, como diz na última ceia. E ele nos fala: o Senhor, que eu te chamei para a justiça, para ser santo, e te tomei pela mão, ou seja, te auxilio a caminhar. Nós temos esta confiança e sentimos esta presença e vivemos nesta entrega a Deus, caminhando no seu direito, na sua lei, nos seus ensinamentos, e confiamos que Ele nos carrega pela mão. E praticamos e ensinamos tudo aquilo que o Senhor nos pede, e ajudamos a tirar os cegos, a abrir os olhos aos cegos, ou seja, a dar a luz da fé, tirar os cativos da prisão, tirar os escravos do pecado, livrando-os do cárcere, saindo das trevas do demônio? Ou nos esquecemos da missão que o Senhor também nos confiou? É a missão de Jesus, é a missão da sua igreja, é a missão também confiada a cada um de nós.
E este é o servo sofredor. O primeiro cântico que hoje escutamos, que não nos mostra tão grandemente o sofrimento, mas que ao longo dos demais nos mostrará. Passemos ao Salmo brevemente, o 27, que no refrão nos diz: O Senhor é minha luz e salvação. E mais adiante no Salmo de hoje, porque já meditamos um trecho ou outro de alguns salmos quando se repetem, diz: Se contra mim o exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Temos esta confiança no Senhor, porque lhe somos fiéis, não porque fazemos o que queremos e Deus vai nos ajudar. Não é assim que funcionam as coisas. Porque lhe somos fiéis ao seu amor, à sua palavra, aos seus ensinamentos, à santidade que nos propõe. Então, sabemos que se todos se levantarem contra nós, não temos o que temer, confiamos no Senhor porque Ele está ao nosso lado. Se agimos deste modo com o Senhor, na fidelidade como Jesus, o Senhor não nos abandonará. Mas temos esta confiança e seguimos adiante, apesar de todas as dificuldades da vida. Passemos ao Evangelho. O Evangelho esta semana é sempre de São João, até o dia da paixão. E o que temos que ter em conta? Hoje nos é apresentado Judas, amanhã Pedro e Judas, depois na quarta, e por isso o jejum também era feito na quarta-feira, a traição de Judas, Judas que vende Jesus. Na quinta, Pedro e Judas novamente, os dois discípulos que meditamos ontem com o Evangelho de domingo, alguns traços deles que devemos de ter em conta para toda essa semana. E por fim, Sexta-feira Santa, mais uma vez, escutaremos, em especial Pedro. E depois, com a ressurreição, nos virá somente Pedro. Judas já não estará mais presente. Por que não se arrependeu? Traiu o Senhor? E sabemos o seu triste fim. E devemos de ter cuidado para não segui-lo. Então, por que comentei isso? Para termos em conta e irmos meditando ao longo da semana de forma plena estes evangelhos, conectando, concatenando a situação Judas, Pedro, Pedro, Judas, Judas, e assim olharmos para a nossa vida enquanto discípulos do Senhor, enquanto aqueles que são seus amigos. Qual reação estamos tendo, ou ação estamos tendo na amizade com o Senhor? Escutemos agora o Evangelho. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que devemos de meditar profundamente neste evangelho? Vemos que 6 dias antes da sua morte, Jesus busca o conforto com seus amigos. Busca os verdadeiros amigos. Os discípulos também o são, mas sabemos que o vão abandonar no momento de desafio. E assim
nos mostra que, em especial, não somente nessa semana, mas toda a nossa vida, devemos estar em sua companhia e buscar conforto e consolo nele, como ele buscou conforto e consolo com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Vemos que aqui Jesus já havia ressuscitado Lázaro dos mortos, e recordo algo que meditamos alguns dias atrás. Lázaro, por aquilo que demonstra São João, era um homem de posses. Então, se espalhou grandemente a notícia da sua ressurreição. E Jesus está ali com seus amigos. Ofereceram a Jesus um jantar, sinal de amizade. Estão Marta a servir, Lázaro à mesa com Jesus. E o que acontece? Entra então Maria em cena. Toma meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu aos pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Outro evangelista vai dizer o preço deste perfume: 300 denários. Que significa o quê? 1 ano de trabalho. 1 ano. O salário de 1 ano valia aquele perfume que Maria quebrou e jogou aos pés de Jesus. Maria não fez nada em segredo. E ninguém obrigou Maria a fazer aquilo que ela fez. Vemos que Judas vai calcular as ações em relação a Jesus. Vai calcular os valores, se vale a pena ou não realizar certos atos de amor em relação ao que Maria está fazendo. Maria tem um amor gratuito. A ela não importa o quanto custa aquele perfume. A ela importa amar o Senhor, dar-se inteiramente a Ele, dar tudo o que tem de mais precioso a Ele. Vemos que Judas age na lógica financeira, na lógica justamente de o que vale mais para mim. Age na ambição e no interesse. Maria não. Maria ama. E amor vale tudo. Amor verdadeiro vale tudo. Não importa o quanto custe. E então, Maria enxuga com seus cabelos e mostra o versículo seguinte, que a casa ficou cheia daquele perfume. Por quê? Demonstra que o evangelista estava ali e sentiu o cheiro, o aroma daquele perfume que ali se propagou. É a experiência sensorial que ele teve naquele momento. Jesus estava não sentado numa cadeira, naquele tempo era comum refeição num divã, que era meio deitado. E ungiu o seu corpo como se ungisse o corpo de um morto, e Jesus mesmo vai fazer isso, falar sobre isso. E ele mesmo fala: ela me ungiu preparando-me para o dia da minha sepultura. Como bem sabemos, o corpo de Jesus é enterrado às pressas. Ontem mesmo ouvimos no Evangelho, porque era preparação para a Páscoa. E não puderam ungí-lo e tratá-lo da maneira que deveria ser feito para um judeu. E o que significa o simbolismo de Maria para nossas vidas? Simplesmente, meu irmão, minha irmã, que nós também devemos de envolver Jesus com tudo o que temos de melhor. Nesta semana, com os nossos melhores e maiores pensamentos. A centralidade dos nossos pensamentos deve de estar nele, no seu gesto de amor por nós e na nossa entrega de amor por ele. E assim temos feito. Ontem iniciamos a Semana Santa e já começamos a fazer esta experiência de amor com o Senhor. Estamos pensando nele, colocando nele o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa existência. Vemos que Judas já não amava o Senhor. Amava exteriormente, aparentava uma coisa, mas no coração, seu coração não estava em Jesus, como ontem meditávamos no Evangelho. Judas não compreende este gesto. Ele protesta. Porém, no momento de trair que vamos escutar na quarta-feira santa, Judas o vendeu por 10 vezes menos.
Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando Cristo vale tão pouco aos nossos olhos como valeu para Judas? Quando as coisas mundanas valem mais que Cristo. Nos preocupamos e pensamos nela mais do que no Senhor. Quando as coisas da terra têm maior peso nas nossas vidas do que estar com o Senhor, do que rezar, do que pensar na vida eterna, do que mudarmos, convertermos a nossa vida. Quando as coisas desta terra têm mais importância do que as coisas eternas, mais importância do que Jesus, do que a sua palavra, do que os sacramentos, do que a missa, então nos tornamos ladrões como Judas e roubamos a glória de Deus. Não lhe damos aquilo que ele merece, não lhe damos o nosso melhor. E isso, irmão e irmã, deve de nos questionar e nos colocar diante de Jesus. Nessa semana o envolvamos com os nossos melhores pensamentos. Ao contemplar o seu amor por cada um de nós, meditemos o seu amor e pensemos: Senhor, não quero te vender por nada. Não quero te perder. Não quero te menosprezar. Eu quero vos dar tudo o que eu tenho, toda a minha vida, o melhor de mim, aos teus pés. E encerro o Evangelho nos falando que muitos, antes, aliás, fala Jesus: pobres sempre os tereis convosco. Não é pobres somente materiais. Sabemos que Judas pensa quase como um ideólogo. Jesus está falando dos Anauim, aqueles que precisam de Deus, que precisam da graça de Deus. Sempre tereis convosco. Quanto a mim, fisicamente, dentro pouco já não tereis mais. E logo em seguida, muitos querem ver Jesus, mas vão também por causa de Lázaro. E o que diz o texto? Que os sacerdotes também queriam matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro é testemunha do milagre que Jesus realizou e do seu poder divino, e não querem, não suportam que algo possa lhes acontecer por causa do povo se converter. Como encerra o Evangelho dizendo, por causa disso muitos acreditavam em Jesus. Eles não podem aceitar a destruição daquilo que está dentro das suas conformidades por causa de um milagre que Jesus realizou. Não aceitam, não se dobram. E eu e você, meu irmão, minha irmã, aceitamos todas as provas de amor de Deus, nos prostramos diante dele, realizamos sua vontade e aceitamos tudo o que ele quer realizar, apesar que destrua nossos projetos, tudo aquilo que pensávamos como certo, mas que sabemos que se Deus nos coloca o certo, é o melhor que ele dá para nós? Como ontem ainda meditávamos em relação à cruz? Ou não? Ou temos querido viver de nós mesmos, de forma egoísta, e abandonado o Senhor, e pensado somente no que é mais vantajoso para nós diante da nossa fé, como Judas, e abandonado a amizade com Jesus e o amor para com Ele? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos esta semana com os nossos pensamentos totalmente envolvidos no Senhor, no seu amor, na sua graça para conosco. E assim, ao refletir todo o seu gesto de amor, todo o mistério da nossa salvação, nos deixemos tocar profundamente por Ele, para vivermos o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, e tocados pelo Cristo morto e ressuscitado, tenhamos nossa vida também ressuscitada e transformada, para que, vivendo cada vez mais sua santidade e sua graça, possamos um dia participar no céu da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe, um santo e abençoado dia a todos,
um bom início de Semana Santa.